Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedé, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema para a nossa conversa e bate-papo hoje são os desafios da Polícia Civil do Estado de Ceará, principalmente em época de pandemia, que muda toda a dinâmica das instituições. E quem nos ajuda na construção desse conhecimento é o delegado de Polícia Civil e presidente da DEPOL, Associação dos Delegados de Polícia Civil, doutor Gustavo Pernambuco, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço imensamente ter aceito o nosso convite, doutor. Eu gostaria de começar conversando sobre... eu vi numa entrevista recente do senhor falando sobre o nível atingido pela Polícia Civil do Estado do Ceará era um nível equivalente a todo e qualquer outro do Estado do Brasil, né? São muitas organizações independentes. Mas era muito comum, há alguns anos, haver um certo lamento de que a Polícia Civil havia sido descontinuada, desvalorizada e que portanto, o investigativo era prejudicado. Eu queria saber do senhor, sua análise do senhor a respeito do nível hoje e dessa comparação com o passado recente. Prazer em recebê-lo. Obrigado, Hamilton, pelo convite e obrigado à Casa Dedé, Vovó Dedé também pela oportunidade de poder falar com todos os ouvintes e telespectadores. Realmente, nós estamos hoje com os novos delegados e delegadas no Estado do Ceará em um nível de excelência para todo o Brasil. Somos hoje referência. Os delegados de polícias hoje do Estado do Ceará, eles são referência para o país. E lógico que tivemos no passado uma certa, vamos dizer assim, desvalorização da nossa carreira, desvalorização dos nossos preceitos fundamentais dentro dos delegados de polícia. Mas estamos recuperando esse prestígio, estamos recuperando essa nossa hombridade como delegado de polícia e a cada dia trazendo com os novos concursos, os novos integrantes que estão sendo integrados aos nossos quadros de delegado de polícia, nós estamos avançando para um nível que nunca foi visto antes aqui no Estado do Ceará. Né? Nós temos um quadro hoje de excelentes delegados e delegadas, todos, a grande maioria com pós-graduação, mestrados e doutorados, e estamos a cada dia nos aprimorando ainda mais. Hoje nós contamos também com grande parte dos nossos colegas, delegados e delegadas, fazendo inclusive parte de membros de cadeiras de ensino superior. Então isso traz um nível de qualidade aos delegados de polícia muito alto e muito importante. No passado a gente via que era um pouco, vamos dizer assim, a política pública que existia no passado, ela não trazia essa possibilidade tão rápida e tão célere de aprimoramentos. Hoje não, hoje a gente já tem ferramentas que possibilitam ao delegado de polícia, mesmo ele estando longe da capital ou dos grandes polos, participar de cursos, palestras e cada vez mais se aprimorar. O que o senhor está dizendo então é que, por exemplo, a carreira de delegado de polícia hoje no Ceará é atrativa para o estudante de direito, que a gente sabe que foi uma carreira que inchou e houve muita procura e o número de estudantes é muito grande. Não tenho acompanhado nos últimos 2 anos, mas até cerca de 2018 era uma quantidade imensa de estudantes de direito. Então essa carreira já é atrativa para o estudante. Isso. A carreira de delegado de polícia hoje no Estado do Ceará trata-se de uma das carreiras do Estado mais atraentes, uma das mais atraentes. Né? Nós somos hoje uma das carreiras jurídicas do Estado. Então isso vem atraindo a grande massa de estudantes de direito para fazer concursos na nossa área, principalmente pela questão do aprimoramento e do prestígio que a carreira traz como um todo. Então a gente vê que um grande número de pessoas, quando estamos concursos para delegados, a quantidade a cada ano ela vem aumentando ainda mais. Né? Pessoas, inclusive, que tentam outras áreas, como a magistratura, a promotoria, e que buscam sempre participarem dos concursos para delegados. O senhor usou um termo aí, carreira jurídica. Efetivamente, o que significa e o que diferencia do restante? Nós somos uma das carreiras jurídicas do Estado, assim como a Procuradoria do Estado, as defensorias, e
e juízes e promotores, também os delegados de polícia passaram a integrar as carreiras jurídicas do Estado. Uhum. Isso nos define como carreiras de Estado, principalmente do Estado do Ceará. Isso nos coloca num patamar, num nível de aprimoramento ainda maior com demais as outras carreiras, sem desqualificar as outras, mas nós estamos hoje bem diferenciados das outras carreiras normais do Estado do Ceará. Mas efetivamente o que é a diferença de uma carreira jurídica para não jurídica dentro do direito? Nós representamos o Estado, né? Somos o braço forte do Estado e representamos as carreiras de Estado como um todo, né? Nós somos hoje equiparados a juízes, promotores e procuradores do Estado. Tá. Mas eu imagino que o perfil de alguém que trabalha dentro da polícia não é efetivamente o mesmo perfil de quem trabalha num gabinete julgando. Eu acho que tem que ter uma preparação e uma... Preparação é óbvia, mas um talento deve ser diferente, uma forma de posicionamento diferente, porque o delegado, me corrija se eu estiver errado, se for desconhecimento da minha parte, trabalha dentro de uma delegacia, dentro de um gabinete, mas vai à rua. E isso eu imagino que não seja assim para qualquer tipo de perfil de homens ou mulheres. Estou equivocado? Não, o delegado de polícia, ele, por a natureza do cargo, já coloca ele com a vocação diferenciada. Além dele trabalhar em gabinetes, relatando inquéritos policiais, fazendo realmente o fumus da questão do direito em si, trabalhando em cima dos códigos e etc., ele também tem que ter um tino investigativo, né? Um brilho nos olhos. Pegar aquela informação que às vezes ela vem um pouco muito assim livre e sem muita precisão, e dali ele desenvolve o seu trabalho racional e coloca tudo aquilo ali na prática. Então o delegado de polícia, ele é uma pessoa hoje, o delegado, ele tem que ter toda essa formação, às vezes uma formação até fora da área do direito, né? Nós temos hoje, inclusive nos nossos quadros, delegados de polícia que são administradores de empresas e formados em direito. Tem os crimes tributários, porque tem os crimes, enfim. Tem os crimes, exatamente. Nós temos matemáticos que são delegados de polícia também, formados em direito, em matemática. Nós temos também delegados hoje que são formados em medicina, médicos que são formados em direito, que passaram um concurso para delegado. Então, hoje a carreira ela abrange várias outras, vamos dizer assim, outros cursos de formação superior e que vem aprimorando ainda mais a nossa carreira de delegado de polícia. Como é conviver com o risco, doutor? Todo cidadão hoje convive, mas alguns cidadãos mais do que outros. Como é conviver com o risco? O risco faz parte, né, da nossa carreira, né? Ninguém sabe que ao adentrar na nossa carreira como delegado de polícia, ele está sujeito a alguns riscos, mas são riscos naturais, normais, e que você, como delegado de polícia, você vai passar por essa questão, mas que você vai tratar isso ali de uma forma não natural, mas uma forma mais tranquila do que as demais carreiras. O que o senhor não pode fazer como delegado? Não existe assim nada que você não possa fazer, né? Existe o bom senso, né? A coerência, né? O não levar a questão do policial, até porque nós somos um dos braços armados do Estado. Isso é uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Então, o delegado de polícia ele tem que ter uma postura, uma visão muito natural da sociedade, uma visão voltada para o bem-estar de todos, né? E não apresentar um comportamento fora vamos dizer assim, do que a sociedade nos espera. Não que o delegado de polícia não possa tomar uma cerveja, não que o delegado de polícia não possa ir para uma festa, não é isso que eu estou falando. Mas o delegado de polícia, como a própria carreira diz, o delegado e a delegada, ele tem que ter uma certa postura, né, uma certa conduta, e que dentro hoje do Estado do Ceará nós temos muito desse no nosso quadro. Estamos falando do delegado, mas vamos lançar um olhar sobre a delegada, que não era um perfil muito comum, talvez. Eu não sei se é porque também as redes sociais trazem mais a imagem, isso parece que é mais comum. Mas o que eu entendo assim de passado, não era tão fácil encontrar mulheres nessa passado recente, né? De mulheres nessa posição. E hoje é muito mais comum você perceber. E me parecem com talento, me parecem vocacionadas para a atividade. Como é que é o convívio com as delegadas? Como é que o senhor analisa o trabalho
da delegada mulher em comparação com o delegado homem? Primeiramente, gostaria de dizer que o Estado de Ceará ele é pioneiro. As primeiras delegadas do Brasil é aqui do Ceará. Né? Então, é uma situação assim que o Estado de Ceará ele já é pioneiro nessa formação. As colegas delegadas de polícia, hoje do Estado de Ceará, elas têm um nível de excelência, de estudo e de nível de intelectual que é fora da nossa, assim, um nível altíssimo, né? São muito preparadas as delegadas do Estado de Ceará. Elas têm todo um perfil, toda uma estrutura que elas as colocam entre as melhores delegadas do país e que elas se comportam, assim como os delegados de polícia, os homens, do mesmo nível. Né? E a gente também, Hamilton, percebe uma tendência de a cada concurso público agora, com a nossa nova geração, que as mulheres elas vêm dominando mais, não é dominando, mas vamos dizer assim, elas estão passando no concurso com um número maior do que o dos homens. Então, nós já notamos uma diferença em relação à entrada de homens e de mulheres na carreira de delegado. Aqui no Ceará, no último concurso, já teve um aumento maior. Então, entraram mais mulheres do que homens na carreira de delegado. E que vem, com certeza e absoluta precisão, aprimorando ainda mais o trabalho do delegado, até pela visão da mulher como uma mulher como um todo, e ela vem aprimorando essa nossa visão. Então, o perfil, a questão da mulher dentro da carreira de delegado, ela vem fazendo um aprimoramento e um nível de excelência muito importante. A gente vê essas manifestações, esse tipo de leitura a respeito do nível de aprofundamento, nível intelectual, nível de preparação. Para a sociedade que não entende exatamente o que é o dia a dia de um delegado, pode soar de difícil compreensão. Mas eu aprendi com um delegado de polícia, o doutor Milton Castelo, depois a gente pode tocar no assunto, que isso me marcou muito, a história do primeiro julgador. E eu não tinha, embora conviva com alguns delegados, essa percepção, eu não tinha essa percepção. Eu gostaria que o senhor explicasse, porque isso dá um painel muito interessante do que é o dia a dia de um delegado. Por que a importância desse termo e dessa concepção de um primeiro julgador? Pois é, Milton. Quando ocorrem as incidências na nossa sociedade, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira pessoa que recebe aquela informação ou aquela conduta é o delegado de polícia. É o primeiro julgador daquela questão social que está ali sendo posta na presença do delegado. Então, é o delegado de polícia, através do seu estudo, do seu conhecimento jurídico e conhecimento de vida como um todo, que solta o seu olhar dentro daquela questão que está sendo posta a ele, e dali ele diz qual é o direito que está sendo atingido, qual foi a questão jurídica que a sociedade sofreu, e que dali parte todos os mecanismos para que a atuação do Estado ocorra. Até chegar o juiz para dizer se ele é culpado ou não. Perfeito, até chegar ao juiz. Então, é o primeiro olhar, é o primeiro que toma conhecimento, é o primeiro que adota as medidas legais com relação àquele fato. Então, o delegado de polícia, ele tem aquela... E também, é quem decide quem vai ficar preso ou quem vai ficar solto. Ou seja, há um suposto assalto, há um suposto crime, e isso chega ao delegado que não está lá naquele momento. Então, ele vai ter que colocar um olhar crítico para saber se há razoabilidade naquela denúncia, se de repente conectam as informações, porque um erro dele ali, se houve ou não, ou inclusive no artigo, se eu estiver enganado, me corrija. Perfeito. Em que ele vai enquadrar aquilo, pode influenciar na vida de uma pessoa ou de várias, para todo sempre. E então ele é quem tem a condição de fazer esse julgamento primeiro, é isso? Isso. O delegado de polícia ele é preparado para fazer isso, né? Ele, lógico, para você ser delegado hoje, você precisa ter passado por uma banca de direito, ter ser formado em direito. E aí, no primeiro momento, é o delegado que vai aplicar o direito. Né? Aquela visão social, aquela visão jurídica da situação, é
delegado de polícia quem primeiro aplica e que adota todas as medidas legais com relação àquele fato. Então, o delegado de polícia, a gente costuma dizer, é um dos para-choques da democracia. É ele que primeiro enfrenta a questão social, o distúrbio social. Você imagina fazer uma denúncia ou fazer uma peça elaborada por um delegado que vai ser julgado, talvez, anos depois, por um juiz que sequer estava ali naquela cidade, de repente, sequer estava naquele bairro, longe demais do fato. Se o trabalho do delegado não for bem feito, pode condenar alguém pro resto da vida e fica por isso mesmo. E lembrando que uma decisão do delegado hoje, aqui na nossa cidade, ela pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Né? Mais longe ainda do fato. Mais longe ainda. Né? Então, tudo isso, a responsabilidade, a sensibilidade e o conhecimento jurídico do delegado de polícia, ele é muito importante. Né? Os delegados de polícia hoje do estado do Ceará, eles se colocam nessa posição. São pessoas preparadas, são pessoas que possuem um currículo elogiável e que todos os dias atendem essas demandas da sociedade. O senhor me chamou a atenção de uma questão, falando do número de mulheres que ingressam na categoria, né? Um contrassenso social. Mulheres nessa posição de primeira jogadora, de delegada, com o poder da arma, o poder da força do Estado, num Estado com uma tragédia que é a violência doméstica. É uma tragédia nacional, mas eu vou fazer esse recorte Ceará, porque eu já estudei um pouco mais e sei que os números aqui são gritantes. O ideal é que, obviamente, tivesse uma delegada aqui, mulher, para responder, mas esse contrassenso é algo que a gente não consegue entender como funciona, né? Apesar, é uma divergência muito forte. Muitas delegadas mulheres e uma violência feminina muito, muito grande. Como é que o senhor vê isso? Sim, a visão social da violência contra a mulher, ela tem que ser... todos os órgãos, inclusive os delegados, a associação, ela vem trabalhando para que passamos para a sociedade uma visão de que a mulher não pode ser agredida, a mulher não pode ser violentada. A mulher é um ser comum, um ser, e ela precisa ser protegida. Então, sabemos da dificuldade que é, né? Existe uma questão um pouco, vamos dizer assim, cultural, que muitos homens acham que a mulher seria uma propriedade dele. Isso não existe, isso não faz parte, a gente sabe disso, né? Já evoluímos há muito tempo, isso nunca deveria ter existido. Né? Mas encontramos hoje nas delegacias, principalmente nas delegacias das mulheres aqui no estado do Ceará, delegadas muito bem preparadas, com as visões muito bem instruídas e que vêm combatendo fortemente esse tipo de agressões. Então é lamentável que ainda nos dias de hoje tenhamos situações como essa, mas é uma realidade, não só do estado do Ceará, mas do Brasil todo, do mundo, e que vem sendo combatido por políticas e por visões e principalmente por ideias dessas delegadas hoje que participam da Delegacia da Mulher do estado do Ceará. Doutor Gustavo, o que mudou na pandemia no trabalho de vocês? Mudou muito, né? A gente teve que se adaptar a nessa nova realidade, né? A Polícia Civil, como você sabe, os delegados de polícia não pararam, mesmo durante o período de pandemia, e nenhum dia fechamos as delegacias funcionaram todos os dias, mesmo durante esse período, e houve adaptações, né? Nós hoje, vamos dizer assim, começamos a participar mais de audiências virtuais, né? Colher testemunhas, informações através dos sistemas eletrônicos que nos somos colocados, né? Começamos também a trabalhar fortemente, aqui no estado de Ceará principalmente, fechamento das delegacias, dos xadrezes das delegacias, né? Concentramos os presos num local só. Hoje a Delegacia de Capturas concentra todos os presos da capital e região metropolitana. Então, houveram algumas adaptações, principalmente na questão eletrônica, né? Para que nós possamos poder trabalhar com um certo afastamento social. Eu lembro que, às vezes que eu precisei fazer BO, o mecanismo lá eletrônico não era muito maduro, eram poucas opções, não era tão eficaz. Hoje, faz muito tempo que eu não faço, não sei exatamente como é que está. O quanto isso evoluiu? Assim? Muito. Durante a pandemia agora, nós evoluímos muito. É a delegacia eletrônica, como chamamos, né? Delegacia eletrônica hoje, ela é praticamente uma delegacia completa, onde o cidadão pode entrar lá no nosso site e fazer um boletim de ocorrência, Para qualquer tipo de ocorrência? Qualquer tipo de ocorrência, né? Agora,
Existe algum limitador, eu posso estar enganado, uma ou outra situação, você precisa comparecer na delegacia. Principalmente naqueles casos mais sensíveis, um exemplo, recuperação de veículo, né, restituição de veículo, essas coisas. Não, aí a delegacia eletrônica ela não vai atuar, o cidadão terá que comparecer na delegacia. Mas em todos os outros, ameaças, lesões corporais e etc., já está nessa plataforma digital, que facilita muito o trabalho do... Eu fiz essa pergunta sobre pandemia porque algumas profissões são menos favoráveis ao distanciamento que outras. E no caso de polícia, se agente ou se delegado, independe, o contato ali com gente me parece insubstituível na maior parte das vezes, até porque está característica de ir para a rua. A população quer ver polícia na rua, e isso faz muita diferença, né? Então, eu acho que tem uma nuance aí diferente do fazendário ou do auditor fiscal, enfim. Então, é por isso essa minha pergunta. Como é que ficou a questão da rua? A polícia não parou, né? Nós continuamos indo, né? Agora, lógico que com todos os cuidados e diminuímos um pouco, vamos dizer assim, a questão do embate em si. Mas houve algum reflexo, aumento no número de Covid, policiais afastados? Houve isso? Houve. A gente teve um número grande de policiais, até porque o contato é natural, né? Até quando você efetua uma prisão ou uma coisa, você necessita do contato físico com aquela pessoa que cometeu um crime. Então, a gente percebeu que a polícia passou por um momento que teve que se adaptar às novas realidades, né? Mas que houve afastamento de muitos policiais, principalmente no início, né? Até porque a gente estava ali se adaptando e não sabia como nos defendermos dessa forma desse novo vírus, mas que hoje em dia nós estamos já num nível de aprimoramento muito grande. Como é que a Polícia Civil se prepara para o novo? Tem um mundo novo aí como crimes cibernéticos, que não é algo voltado para milionários, é para o cidadão comum, roubo de dados, sequestro virtual, enfim, como é que a polícia se prepara para o novo? Pois é, nós percebemos hoje, principalmente a questão das senhas de bancos, né? A questão do WhatsApp, pessoas que se apropriam dessas plataformas de conversas que a população tanto usa, Instagram, né? Agora veio um novo, a questão do Pix, que é as transferências eletrônicas, e a Polícia Civil já está atenta a isso, né? A Polícia Civil, já estamos treinando e fazendo um balanço de vários delegados, principalmente vocacionados nessa área. Nós temos hoje vários delegados já se preparando e preparados para isso. E o governo do estado, salvo engano, já criou, eu acho que criou já, não tenho essa informação correta, da Delegacia de Crimes Cibernéticos. Criou a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Eu acho que eu estava na Assembleia quando foi votada a criação. Não sei exatamente como é que está estrutura física, locação de pessoal, mas eu acho que essa lei passou. Então, a gente já está adiantando a situação, mais uma vez o Estado do Ceará sendo pioneiro, e colocando lá o que há de melhor nos nossos quadros de delegados e delegadas. Pessoas altamente preparadas para combater esse crime, que ele não vai ficar impune. Quem pensa que, por ser crimes eletrônicos, ficará impune aqui no Ceará, está enganado. O Estado do Ceará, os delegados do Estado do Ceará estão atentos a isso, estamos criando grupos de estudos, grupos de delegados que vão atuar nos crimes cibernéticos. É porque a pergunta que eu faço é porque você não precisa necessariamente estar no Ceará. E aí como é que fica a legislação? Eu posso estar em São Paulo e cometer um crime digital aqui no Ceará. Eu posso estar em outro país, posso estar na Europa, outro continente e cometer um crime digital. Como é que fica essa legislação transnacional? Já existe? É clara? É eficaz? Não, já existe. Quando fala em transnacional, já estamos falando na questão da Polícia Federal. Sim. Aqui no estado do Ceará, vamos dizer, aqui no Brasil como um todo, já existe uma participação, uma troca de informação, que muitas vezes vamos fazer prisões fora do estado do Ceará. Então, um crime cometido na esfera digital de um país para o outro seria a atribuição da Polícia Federal, é isso? A Polícia Federal, né? Porque aí eles que têm as competências e os órgãos competentes para atuar dessa forma. Não que o Estado do Ceará não possa atuar. Ele pode investigar, trazer todas as informações e aí fazer uma cooperação com as instituições. Mas em conjunto com a Polícia Federal. Com conjunto com a Polícia Federal. E de um estado para o outro? Pernambuco, Ceará, por exemplo? Façamos isso todos os dias. É mesmo. Isso é muito mais tranquilo, a legislação é a nossa, a legislação brasileira, né? Temos contato com todas as polícias do Brasil e realizamos prisões em outros
outros estados. Isso é fato, eu já o fiz e muitos colegas nossos os fazem todos os dias. Os delegados cooperam e ali trabalham em conjunto. Cooperamos, trocamos informações e damos cumprimento aos mandatos de prisões. Doutor Gustavo, do começo, há alguns anos, o Ceará passou por uma crise muito grande, muito impactante, de combate às facções, com uma nova política, uma nova dinâmica, e parecia ali que haveria uma mudança de patamar. Parecia ali que o Estado estava disposto a enfrentar o problema, pagou um preço, mas parecia que a gente ia começar a ter bons resultados naquela época, né? Ficou aquele sonho. Será que a história aí vai fazer com que a gente vença as facções pela primeira vez, depois que isso surgiu? Só que no meio desse processo veio a pandemia e parece que isso ficou esquecido, pelo menos do acompanhamento midiático. Como é que está essa questão? Pois é, Milton. Com a questão da pandemia, a gente notou que houve, pela própria mídia, um afastamento dessa questão, mas não para a Polícia Civil do Estado do Ceará e não para os delegados que atuam nessas questões. Nós temos hoje uma delegacia própria para combater esse tipo de crime, onde lá nós temos delegados e delegadas altamente preparados que vêm enfrentando todos os dias esse tipo de crime. Então, a Polícia Civil, os delegados que atuam nessa delegacia, eles não pararam mesmo diante da pandemia, né? Eu acho que a maioria dos líderes foram presos, né? Grande parte das lideranças dessas organizações estão presos hoje, graças ao trabalho incansável dos delegados de polícia e delegadas aqui do Estado do Ceará. Mas você acha que isso está sendo vencido? Entrou numa zona ali de acomodamento? Qual a avaliação do senhor? Não, eu acredito que nós estamos vencendo essa guerra. Né? Hoje nós temos várias ferramentas e vemos nos aprimorando a cada dia. E também o corpo de delegados que estão à frente desse trabalho são pessoas altamente competentes, altamente preparadas e que vêm demonstrando ao longo do tempo, principalmente ano passado, trabalhos de suma importância no combate ao crime aqui no estado do Ceará. O maior desafio da polícia, o senhor acha que é exatamente a questão das facções? Temos muitos desafios, né? Um dos desafios seria o combate ao tráfico, né? O crime como si, um dos crimes que mais provocam, assim, vamos dizer, indignação da população são os assaltos à mão armada na rua, à luz do dia. Isso afeta muito a nossa sociedade, mas a Polícia Civil está atenta e vem combatendo isso todos os dias. Tá. O senhor chegou à presidência da DEPOL, o senhor era vice, o doutor Milton Castelo, que eu já entrevistei várias vezes, era o titular e faleceu, vítima do Covid, ano passado, e o senhor assumiu a presidência. Como é para o senhor esse trabalho em virtude dessa forma, uma palavra talvez infeliz, né? uma forma que ninguém deseja de chegar à presidência da instituição? Milton, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que substituir o doutor Milton não é uma tarefa fácil. O doutor Milton era uma das pessoas mais preparadas, mais habilidosas e mais queridas da Polícia Civil como um todo, e por todos os delegados. E por esse momento, por essa curva da vida, vamos dizer assim, eu estou no lugar do Dr. Milton. É um desafio, é um caminho realmente muito desafiador, é um fardo muito grande que a gente vem levando para tentar ser o mínimo que foi o Dr. Milton, com a sua história, sua trajetória, sua história de vida e sua passagem mais do que importante dentro da Polícia Civil. Estamos aprendendo a cada dia, né, com o trabalho, com a seriedade e com propostas de mudanças para trazer realmente um pouco do que o Dr. Milton nos deixou e aprimorarmos a cada dia o trabalho da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Ceará. O perfil do delegado mudou bastante nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos é um perfil mais jovem, um perfil mais aguerrido, e saber se o senhor concorda com isso, e como é que
Como é que os outros estados estão nessa questão do perfil? Isso é um movimento nacional ou como é que é isso? Olha, Milton, normal, né? As mudanças, como você disse, nos últimos 10 anos, tivemos a abertura de alguns concursos públicos, não só no Ceará, como também em outros estados. E aqui, falando do Ceará, tivemos a abertura, através do governo, de concursos públicos, onde estamos trazendo pessoas com novas visões de mundo, né? Hoje você sabe que tem uma facilidade muito grande de troca de informação. Né? Outra coisa também que é importante, muitos dos delegados já são pessoas que conhecem a realidade de outros estados, de outros países, e que tudo isso se soma e que vem trazendo um aprimoramento ainda maior aqui para o estado do Ceará. Então nós percebemos que não só no estado do Ceará, mas nos outros entes da federação, os delegados de polícia, eles estão trazendo o que há de novo da nossa realidade mundial para o novo combate ao crime aqui no Ceará. Então, os delegados hoje, eles têm uma visão muito boa de mundo, muito boa de outros estados e sempre estamos trazendo o que há de melhor aqui para o estado do Ceará. Os delegados sempre estão participando de reuniões, conversas, para quê? Para que aprimorarmos ainda mais o nosso trabalho no dia a dia de combate ao crime. Nessas conversas e nesse aprimoramento, tem alguma relação política para a mudança de legislação? Vocês têm esse tipo de interlocução? Conversar com deputados federais, estaduais para mudar determinada lei porque facilitaria o trabalho? Isso está no escopo de vocês ou não? Boa pergunta, amigo. Com certeza está. Eu, inclusive, faço parte da Associação de Delegados de Polícia do Brasil, que temos a sede em Brasília. Então, estamos sempre em contato, tanto com os deputados estaduais aqui no estado do Ceará, como deputados federais e senadores, para que aprimorarmos ainda mais as leis, as normas, para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor e de mais excelência. Alguma coisa específica a ser mudada que tenha alguma urgência? Existem algumas mudanças que nós estamos propondo aos deputados aqui no estado do Ceará e também a nível federal. São propostas de mudanças de lei, propostas de mudança de regimes de cumprimento de lei e que vai aprimorar ainda mais. A gente tem uma proposta que, de certa forma, foi até um pouco polêmica, que é a questão das prisões de segundo grau. Né? A tal da segunda instância. Segunda instância. Então, a gente vem apoiando isso aí, essa causa, vem lutando a nível federal para que seja imposta essa questão da prisão. Isso é Congresso Nacional. Congresso Nacional e Senado, né? Então, o Congresso Nacional como um todo, a Câmara e o Senado. Então, a gente tem essa proposta a nível nacional, que é a realização das prisões após julgamento de segundo grau. Isso que já foi válido no Brasil, caiu por decisão do STF, agora teria que ir para plenário, não sei em que pé está, mas às vezes tem uma votação, precisa de fórum qualificado, para numa casa, vai para uma comissão, desaparece, alguém bota numa gaveta. Isso acompanha ou como é que está isso? Não, a gente acompanha dia a dia, né? O nosso dia a dia é acompanhar também as questões dos aprimoramentos na legislação. Então hoje, como você sabe, a gente está o Congresso está meio que retornando, mas estamos atentos. Temos várias pautas, várias solicitações já de projeto de lei que nós acompanhamos no Congresso e também aqui na Assembleia do Estado do Ceará, para que os projetos sejam encaminhados e o resultado venha a curto prazo. Esse programa é gravado um dia após a decisão da presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, de novos presidentes, né? Então, acho que o Brasil viveu 2 meses de tensão em busca desses nomes, para saber quais seriam. Agora já há definição. Quando esse programa for ao ar, talvez em 1 ou 2 semanas, a gente já tem uma ideia do que as mesas diretoras decidiram para o futuro do país. E quem sabe se isso entra numa pauta. Eu acredito que não, confesso ao senhor, acho que 2021 será um lucro muito grande se o Brasil votar reforma administrativa e reforma tributária. Tem que rezar para que isso aconteça. Então, eu acho que esse ano não cabe segunda instância. Qual o poder de vocês para pressionar por isso? Olha, a gente vai usar todos os nossos argumentos, né? A importância do cumprimento da lei, cumprimento das decisões judiciais. Porque muitas vezes o que acontece hoje no Brasil é que a gente faz um trabalho de excelência nos cadernos policiais, nos inquéritos policiais, encaminha tudo isso ao Poder Judiciário, onde lá existe todo aquele caminho que é percorrido com ação penal
e após o fim, o juiz dá aquela sua decisão determinando uma prisão e o recolhimento de um determinado uma determinada pessoa. E aí, essa prisão ela se prolonga no tempo para que seja realmente realizada aquela prisão. Isso a gente sabe que, às vezes, demora muito tempo. E a sociedade não quer mais essa informação. Hoje a sociedade já mudou. Então a gente luta com esses argumentos de que é necessário que a legislação, a legislação posta, ela seja colocada em prática. Né? Então a gente luta por isso. Que um juiz, após decisão, após todos os direitos sejam respeitados, mas que aquela decisão ela seja cumprida. E principalmente após o crivo e a análise de um julgamento de segundo grau. Então, dali ele seja dado efetividade. Doutor, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Queria que o senhor utilizasse o tempo que o senhor desejar para dar um último recado ali para a sua câmera. Eu queria agradecer o espaço, a Casa de Vovó Dedé, pela oportunidade, ao grande colega Milton, e dizer que os delegados de polícia, delegadas de polícia estão atuando diuturnamente no estado do Ceará para fazer um trabalho de excelência e também reprimiu principalmente o crime aqui no nosso estado. Então, eu queria deixar o recado para vocês e agradecer muito o espaço. Apesar do Covid. Apesar do Covid. Obrigado, doutor. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando sempre que todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda Nós em Rede, sempre contando com a sua boa companhia. Muito obrigado e até a semana que vem.